Oi, Matheus e amigos do Matheus, tudo bem? Então, olha, antes de mais nada, eu ontem não mencionei o nome de todo mundo, porque não dava, né? Mas assim, devagar eu vou mencionando o nome de todo mundo. Por exemplo, ontem eu não mencionei o nome do Armindo, o nome do Vitor, e além disso, o Matheus reclamou comigo porque eu só mencionei o nome dos meninos. Então, para reparar essa injustiça, saúdo a Ana Beatriz, a Rafa, a Saila, a Ana Cristina, a Ana Sol e a Maria, tá? Se eu esqueci alguém, não tem problema, mas adiante eu cumprimento todo mundo, tá? Eu estou torcendo por todos vocês, quero que todos vocês se deem muito bem, não só na prova de geografia, mas em todas que vêm por aí. Valeu? Ou como diz o presidente, tá ok? Nós vamos falar da unidade 2, né, do livro de geografia, já para a próxima prova de vocês. E deixa eu marcar o tempo, só para controlar aqui o nosso tempo, para não ficar muito longo. No mesmo esquema da unidade 1, a pergunta e um trechinho da resposta, tá bom? Mas vamos lá. E a gente vai precisar usar o livro. Então, assim, para você poder acompanhar melhor essa explicação, eu sugiro que você esteja com o livro do lado, que vai ficar mais fácil, porque eu vou fazer referência a algumas páginas do livro, tá bom? Então, vamos começar vendo o seguinte: o que é cartografia e quem é o cartógrafo, tá? Cartografia é a ciência que estuda, que trabalha, que está ligada à elaboração de mapas, à confecção de mapas. E cartógrafo é o profissional que trabalha com isso aí, é o profissional que elabora esses mapas, tá ok? Então tá. A gente vai falar, é importante falar nisso, porque o nosso estudo, por enquanto, é exatamente sobre mapas, não é isso? Tá. Os mapas de hoje, eles são iguais aos mapas antigos? Não, claro que não, né? Os mapas de hoje são melhores, eles são mais precisos, eles são muito mais completos, e a gente vai já ver o porquê. Mas o que acontece? Se você observar logo na abertura dessa unidade, lá nas páginas 32 e 33 do seu livro, você vai observar o seguinte: na página 32, do lado esquerdo, é o mapa antigo. O mapa da página 33, que é atual, ele é muito mais detalhado, ele apresenta divisões entre países, entre estados, ele é muito mais completo do que o mapa da página 32. Por quê? Porque hoje nós temos tecnologia melhor, nós vamos já comentar sobre isso. Hoje é possível elaborar mapas de modo mais preciso, que é exatamente a próxima pergunta. O que contribuiu para que os mapas atuais se tornassem melhores e mais precisos? Equipamento, a tecnologia usada. O que acontece? Hoje, nós conseguimos usar para elaborar mapa computadores, fotografias aéreas, imagens tiradas de satélite, né? Então, na verdade, isso permite uma precisão bem maior. Olha só, imagine só o seguinte: antigamente, para que fosse possível elaborar um mapa, o cartógrafo, essa pessoa que ia desenhar esse mapa, ela tinha que ir no local, ela precisava olhar, medir a direção, medir a distância e depois ir desenhando à mão. Isso levava um tempão e claro que não saía muito preciso. Hoje, o cartógrafo não precisa mais ir no local pessoalmente conhecer. Basta que ele examine as fotos aéreas e as imagens que o satélite manda. E ele joga tudo isso no computador e o computador vai elaborar um mapa muito mais preciso do que era antigamente, tá bom? Os mapas mais antigos eram feitos do mesmo modo que o de hoje? Também aqui, claro que não, né? Na verdade, basta a gente observar o seguinte: desde os primeiros grupos humanos, e nós já comentamos sobre isso, né, na unidade 1, e também em ciências, os primeiros grupos humanos já sentiram a necessidade de se orientar, e eles já começavam a fazer representações de um local, de uma área, começavam a fazer esses desenhos que permitissem se orientar. Só que imaginem bem o seguinte: na época nem existia papel. Ora, se não existia papel, claro que eles não conseguiam fazer os mapas como hoje a gente vê, em papel, no computador. Então, como é que esses grupos antigos faziam? Eles desenhavam, eles esculpiam, entalhavam o mapa na madeira, ou pintavam o mapa na madeira,
ou em argila. Não tinha como, repito, fazer em papel, pelo simples fato de que na época não existia papel. Vovô do mate, mas como é que a gente sabe de tudo isso? Quem é que estuda esses mapas dos grupos humanos antigos? Bem, quem faz esse estudo, na verdade, é um pessoal chamado de arqueólogo, tá? Os arqueólogos, eles estudam os grupos humanos antigos pelos objetos que esses grupos deixaram. E, dentre outras coisas, eles estudam objetos que mostram essa representação por mapas, ou seja, eles conseguem avaliar como é que os mapas foram evoluindo com o passar do tempo. Agora, esse estudo não está terminado, isso ainda vem sendo estudado, os arqueólogos continuam buscando compreender melhor como foi que os mapas evoluíram, tá? Mas quem estuda, repito, como é que os antigos usavam essa representação em mapas, é uma profissão dos chamados arqueólogos, tá bom? Eles estudam a arqueologia, estudo dos grupos humanos pelos objetos que são encontrados, tá bom? Nossa próxima questão. Só existe um tipo de mapa ou são vários tipos? Na verdade, existem diversos tipos de mapa e cada um tem uma função diferente. Existem mapas que servem para mostrar... Sai daí, apareceu um negócio aqui, sai daí. Deixa eu tirar isso daqui. Deixa ele no cantinho meu. O que acontece? Cada mapa tem uma função diferente, né? Eu posso ter um mapa que sirva para mostrar o clima, eu posso ter um mapa que me mostre a vegetação, eu posso ter um mapa que me mostre a população. Na verdade, olhem só, eu posso ter o mapa com a função que eu quiser, basta eu pegar as informações que eu quero representar no papel. Por exemplo, nessa época que vocês sabem bem da quarentena por causa do coronavírus, eu posso pegar as informações sobre os casos de coronavírus no Brasil e colocar em um mapa. Eu posso pegar as informações sobre onde já foram confirmados casos de coronavírus aqui em Manaus, pegar no mapa que tenha os bairros de Manaus e desenhar, representar essas informações no mapa de Manaus. Então, na verdade, repito, o mapa, ele contém a informação que eu quiser, tá? Qualquer coisa que eu queira representar, eu posso representar em mapas. Então, respondendo à pergunta, são quantos tipos de mapa? Infinitos tipos de mapa, são vários tipos e eu posso representar o que eu quiser em um mapa, tá? Posso fazer mapa do que eu quiser. Bom, mas é claro que eu tenho os principais tipos que são usados na vida prática, né? Quais são os principais tipos de mapa na vida real, os que a gente mais usa? Primeiro, os mapas históricos. Esses mapas históricos, eles mostram onde é que os grupos humanos se reuniam, para onde eles iam. Então, os mapas históricos nos mostram informações que os grupos humanos antigos tinham. Isso é importante para que a gente possa estudar, por exemplo, a evolução histórica. Mas nós temos também o mapa físico. O mapa físico, ele mostra os elementos naturais, ele mostra os rios de um determinado local, de um país, de um estado, os rios, as montanhas, o pico, o relevo, etc. Pode ser de um estado, pode ser de um município, pode ser de um país inteiro, pode ser do mundo inteiro. Normalmente, esse mapa físico, ele vai usar cores. Não é obrigatório, mas normalmente ele indica na cor azul onde tem água, tipo rios e lagos, normalmente. E normalmente esse mapa usa cores para poder indicar as altitudes, onde fica até 100 metros em relação ao nível do mar, onde fica, altitude é isso, né? Altitude é a altura em relação ao nível do mar, onde fica entre 100 a 500 metros, onde tem mais de 1000 metros. Se você observar, tá? Se você observar, no mapa da folha 38, bom, eu só estou com o mapa aqui, infelizmente eu estou sem o livro que tem em cores, mas você pode ver no seu. O meu, como é só uma cópia, está em preto e branco. Mas se você observar, esse mapa da folha 38, ele apresenta diversas cores e a legenda mostra o que são essas cores. Ele mostra onde a altitude no nível do mar é 0, onde a altitude vai até 100 metros e assim vai, altitude 200 metros, 500 metros e assim por diante.
Normalmente é isso que o mapa físico usa, ele usa cores. E ele mostra ainda, tá do lado esquerdo, né? Que os rios são mostrados por linhas azuis, né? Porque esse é o mais comum, não é obrigatório, mas é o mais comum que seja dessa forma, ok? Além desses mapas, mapa histórico e mapa físico que acabamos de comentar, nós temos o mapa político. Esse mapa político, ele mostra as divisões político-administrativas. Ele pode mostrar dentro de uma cidade quais são os bairros da cidade. Ele pode mostrar dentro de um estado quais são os municípios do estado. Ele pode mostrar dentro de um país quais são os estados desse país. Dentro de um continente quais são os países desse continente e assim vai, tá? Então, o mapa político, ele mostra a divisão político-administrativa de um local, de um município, de um estado, de um país, de um continente, do mundo todo, tá? E é fácil de ver isso aí. Se nós pegarmos no mapa de folha 39, nós temos mapa político da região sul, em 2015. Ele mostra quais são os estados, mostra então nessa região sul quais são os estados que formam a região sul do Brasil. Lá na folha 10, nós temos também um mapa político, mas aqui do Brasil todo, em 2018. Olha a diferença. Os dois são mapas políticos, mas o da folha 39, ele mostra a divisão política só da região sul. Já esse de folha 10 mostra a divisão, mas já de todo o nosso país, de todo o Brasil. Mas a ideia sempre é essa, tá? O mapa político, ele vai mostrar a divisão político-administrativa de uma região, do país todo, de um estado, de um município, etc. Bacana? Já o mapa populacional, ele mostra a concentração de pessoas em determinada área. Esse mapa populacional, ele vai mostrar quantas pessoas existem por quilômetro quadrado. Geralmente é essa a conversão que ele faz. Ele mostra se tem até 10 pessoas por quilômetro quadrado, se tem mais de 10, mais de 100, mais de 1000. Então, assim, dependendo, normalmente são usadas nas áreas onde existe mais gente concentrada, onde existe uma maior densidade populacional. Normalmente é usada uma cor escura. Observe no seu livro, na folha 40, e repito, aqui pena que o meu não vai mostrar a cor, mas no seu vai. Observe, população do Brasil em 2014, nesse mapa da folha 40, tá? Olha só, no interior do estado do Amazonas, a cor é clarinha, porque normalmente o mapa usa a cor clara para indicar que a densidade populacional é pequena, que tem pouca gente. A mesma coisa no interior do estado do Pará. A cor é clara, é uma densidade populacional pequena, pouca gente por cada quilômetro quadrado. Mas já se você olhar na capital, em Manaus, ou na região de Belém, a cor é mais escura, significando que tem mais gente concentrada, tá? Mais lá para o sul e sudeste, nós temos várias regiões de cores mais escuras, significando que nós temos mais gente concentrada, uma maior densidade populacional. Mas, enfim, o mapa populacional, ele mostra a quantidade de pessoas concentradas em determinada área, ou no caso, no Brasil todo, ok? Já o chamado mapa econômico, ele mostra onde fica cada tipo de atividade econômica, onde estão os diversos tipos de indústria, onde existe atividade extrativa, atividade pecuária e por aí vai. Ele mostra as atividades econômicas do país, do estado, do município, geralmente é o estado ou o país, mas ele mostra a atividade econômica com o nome, o próprio nome está indicando, ok? E aí agora, sobre tudo isso, vamos dar uma olhada no mapa da folha 42 e fazer os exercícios que ele apresenta, no caso, o exercício 6, tá? O mapa da folha 42 é esse que trata dos recursos minerais no Brasil no ano de 2012, tá? Diz assim, com base no mapa, responda. Letra A, qual a principal informação que o mapa apresenta? Onde você encontrou essa informação? A principal informação é que ele trata dos recursos minerais no Brasil no ano de 2012. Deixa eu ver o tempo. Opa, estamos com 14 minutos, tá bacana. Então,
Onde eu encontrei isso? No título. O título me indica Brasil Recursos Minerais 2012, ok? A segunda pergunta diz assim, qual a origem das informações apresentadas no mapa? A origem é a fonte. A fonte está bem aqui embaixo, tá? É um atlas geográfico organizado por Graça Maria Lemos Ferreira. Então, essa é a fonte dessas nossas informações. A pergunta C diz assim, cada centímetro no mapa equivale a qual distância na realidade e como você chegou a essa conclusão? Ora, tá aqui, olha, basta ver a escala. A escala me mostra que cada centímetro no mapa corresponde a 404 quilômetros, ou seja, uma distância de 404 quilômetros está representada por um centímetrozinho aqui no mapa, tá? Então a escala é que me mostra isso aí. Letra D. Quais recursos minerais são representados no mapa e onde essa informação está indicada? Os recursos minerais indicados são o ouro, o ferro e o carvão. E como é que eu sei disso? Porque é o que consta da legenda. A legenda me mostra que está informando sobre ouro, ferro e carvão. Beleza? E a última pergunta, a letra E, diz assim, a produção de carvão se localiza próxima a qual direção cardeal? Como você determinou essa informação? Bem, a produção de carvão ela está na parte sul do Brasil. Como é que eu sei isso aí? Porque a rosa dos ventos me indica que para cá é o sul. Então, aqui é a parte sul do Brasil. Parte norte do Brasil, parte leste do Brasil, parte oeste do Brasil, parte sul do Brasil. No sul do Brasil está concentrada a produção de carvão. Beleza? Então, vamos lá, vamos continuar. É possível usar setas em um mapa? E se sim, para que servem? Sim, é possível usar setas em um mapa. As setas normalmente são usadas quando eu quero indicar algum movimento, algum deslocamento. Por exemplo, havia um local que era ocupado por um grupo humano e esse grupo se deslocou. A seta vai indicar como foi esse deslocamento. Havia plantação de cana-de-açúcar em determinado local e eu quero mostrar para onde foi também sendo plantada a cana-de-açúcar. A seta mostra como foi esse deslocamento, onde foi sendo plantada a cana-de-açúcar e assim por diante. A ideia, portanto, de usar setas é indicar como ocorreu o deslocamento do grupo humano, da atividade econômica, das águas, por exemplo, e etc. Tá bom? Das cidades, mostra um deslocamento. E aí a gente vai usar isso aí para, no mapa da folha 44, que usa setas, responder as questões que estão na folha 45. Olha só, aqui nós temos um mapa, né, mostrando a seta. As setas. A primeira informação que eu vou lhes passar, que ela não está exatamente no mapa, embora tenha uma anotação, observe essa linha vertical, essa linha que fica bem aqui, tá? Essa linha está escrita aqui, olha, Meridiano de Tordesilhas. Essa linha era o chamado Tratado de Tordesilhas, que você está estudando ou vai estudar na sua aula com o seu professor de História. Esse Tratado de Tordesilhas significava o seguinte: as terras que ficavam à direita do tratado, olha, para você parece a direita porque é invertido, tá? Então, essa aqui é a minha mão direita, para você parece a esquerda porque no vídeo aparece invertido, tá? Pois bem, as terras que ficavam à direita do Tratado de Tordesilhas pertenciam a Portugal. As terras à esquerda do Tratado de Tordesilhas pertenciam à Espanha. Na época isso era importante porque um não podia invadir as terras do outro, eles tinham um acordo, um tratado entre eles, tá? Então, pois bem, vamos lá para as perguntas. Podemos identificar, com base nas informações do mapa, podemos identificar que a rota de expansão da pecuária parte de duas cidades. Quais são? Nós temos lá Salvador e Olinda. Se nós observarmos, as setas saem, quer dizer, mostra como se deslocou a atividade pecuária da cidade de Salvador e da cidade de Olinda. A segunda pergunta diz assim: um dos fluxos da pecuária no período indicado no mapa seguiu pelo litoral. Por quais cidades seguiu esse fluxo? Olha lá. Aqui veio, deixa eu só... Bom, eu não coloquei a pergunta aqui. Olha lá. O fluxo que sai de Olinda, tá aqui, ele vem pelo litoral.
ele passa por, veja no seu mapa, João Pessoa, ele passa por Natal e depois ele vai no sentido de Fortaleza. São as cidades por onde ele passa. Mas o que mostra mesmo é que ele passa por João Pessoa e por Natal, ok? A outra, quer dizer, se deslocou a partir de Olinda, foi subindo na direção de João Pessoa e de Natal. Deslocamento, é o que a seta mostra. A penúltima pergunta diz assim: a maior rota de pecuária seguiu próxima à direção de qual ponto cardeal em nosso território? Tá aqui, olha. A maior rota pecuária é essa que sai de Salvador, tá? Ela sai de Salvador, ela vem primeiro na direção oeste, depois ela desce para o sul. Tá? Então, a resposta completa seria nesse sentido. Essa maior rota pecuária, ela saiu de Salvador, foi para o oeste primeiro, depois foi para o sul. Basta você observar essa setinha que sai de Salvador e vem aqui para o interior, para o oeste, e depois baixa na direção sul. Mas como é que eu sei essas direções? Pela rosa do vento que está aqui embaixo, tudo bem? E a última pergunta diz assim: nesse século, a expansão da pecuária ultrapassou os limites do Tratado de Tordesilhas? Não ultrapassou, né? Basta a gente ver que a expansão ela não chegou até o Tratado de Tordesilhas. Mais adiante ultrapassou sim, mas aqui nesse momento, nesse mapa, não ultrapassou. O mapa deixa isso bem claro, tá bom? Vamos lá, continuando. Agora, lá nas folhas 46 e 47, nós temos 3 perguntas, né? E o exercício é para que a gente identifique qual é o mapa físico, qual é o mapa político, qual é o mapa econômico, tá? Então, na folha 46 diz assim: mapa físico, mapa político, mapa econômico. O primeiro mapa, tá? Ele está mostrando as indústrias no estado de Minas Gerais. Inclusive a legenda mostra que está indicando, deixa eu ver o tempo, tá, 20 minutos. Está mostrando que a indústria química, a indústria madeireira, enfim, está mostrando a indústria. Então é o mapa econômico, ele mostra a atividade econômica. Já o segundo mapa, que já está na folha 47, ele está mostrando as altitudes, está mostrando os rios, está mostrando os picos, etc. Tá? Isso eu vejo aqui na legenda. Então, se o mapa me mostra o local, a altitude, o rio, onde fica alagado, esse é o chamado mapa físico. Já o terceiro mapa, esse que está na folha também 47, ele mostra no estado de Alagoas quais são as divisões nos diversos municípios que formam o estado de Alagoas. Então esse é o mapa político, ele mostra a divisão político-administrativa do estado de Alagoas. Tudo bem? Mapa político. Tá? Então vamos lá, já chegando no final, o mapa a questão da folha 48, exercício da folha 48. Esse exercício da folha 48, olha lá, algumas observações iniciais. O título do mapa indica que ele se refere à fauna, né? Fauna ameaçada de extinção no Amazonas em 2015. Então vamos logo esclarecer uma coisa. O que é fauna? Fauna são os animais que estão em uma determinada região. Tá? Então, na verdade, esse mapa está mostrando quais eram os animais, ou pelo menos alguns deles, animais em extinção no Amazonas no ano de 2015, porque é isso que significa fauna, animais de uma região, tá? Então, fauna em extinção, animais ameaçados de extinção no Amazonas. Vamos lá para as perguntas, tá? Na verdade, a gente vai completar as lacunas, tá? A legenda indica que os animais são ameaçados de extinção: macaco-aranha, macaco de cheiro, o acari branco, o acari de Novaes, o acari vermelho e sagui de duas cores. E aí nós vamos completar essa legenda. Diz assim: o título, primeira palavrinha então é título. O título do mapa indica o tema tratado, referente aos animais ameaçados de extinção. Vejam, essas palavrinhas, título, animais, tem nessa partezinha aqui de cima, tá? Eu vou tirando daqui para ver qual é que eu uso para completar. Então, o título do mapa indica o tema tratado referente aos animais ameaçados de extinção no Amazonas. Lembre, fauna, que é o que está no título, se refere a animais, tá? Então, animais ameaçados de extinção no Amazonas.
Entre os principais animais que correm esse risco, podemos encontrar diferentes tipos de macacos. Observe que a legenda mostra vários tipos de macaco. Macaco-aranha, macaco de cheiro, sagui, tudo isso é macaco, tá bom? Então, diversos macacos. Todos os animais foram representados no mapa por meio de símbolos. Tá aqui a palavrinha símbolos aqui na relação de palavras, tá? Por meio de símbolos. Essa informação é fornecida pela legenda do mapa. É na legenda que eu vou indicar o que significa cada símbolo. Bem fácil isso aí, né? E por último, vamos lá ver as questões da folha 48 que se referem ao material complementar, que é o quebra-cabeça que vocês têm lá para montar, né? Aliás, não é 48 não, desculpa. Se refere, cadê esse negócio? A página 49, é lá que está. Assim, no material complementar, você encontrará o quebra-cabeça de um mapa. Monte o quebra-cabeça e responda as perguntas a seguir. Primeira pergunta é: que tipo de mapa... Antes da gente responder as perguntas, vamos lembrar algumas coisinhas, tá? Nesse mapa, lá da parte complementar, do material complementar, nós temos o título que nos informa do que se trata. E do que se trata? Aí a letra A. Que tipo de mapa o quebra-cabeça representa? Representa um mapa do Brasil político. É o mapa político do Brasil. Ele indica quais são os estados que formam o Brasil. E também mostra as linhas que separam o Brasil de outros países, tá? Mas como é que eu sei de tudo isso? Porque está no título. O título do mapa nos informa isso aí. Que aliás já é a letra B, né? Letra A é que tipo de mapa? Mapa político. Letra B, o que o título desse mapa nos informa? Que se trata do mapa político. Que local está representado no mapa? O Brasil. Tudo isso eu vou extrair lá do título. Letra C, qual é a fonte de informações desse mapa? Transcreva as informações da fonte nas linhas a seguir. Essa informação, a fonte lá desse mapa complementar, nos indica que se trata do Atlas Geográfico Escolar do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do ano 2017. É só olhar que isso está especificado lá no pezinho do mapa, na fonte do mapa. A letra D diz assim: qual é a escala desse mapa? Para que serve uma escala? A escala desse mapa está indicada lá também, tem aquele desenhozinho, é de 1 centímetro para 284 quilômetros. Isso significa que quando eu vejo 1 centímetro no mapa, isso corresponde a, na distância real, 284 quilômetros. Meu amigo, é a redução que foi feita. Olha só, para você entender um pouco melhor. Todo mundo aqui sabe que aqui pertinho de Manaus tem uma cidade chamada Itacoatiara. Itacoatiara fica a mais ou menos essa distância aí do mapa. Itacoatiara é 286 quilômetros, praticamente essa da escala que é 284. Então olha lá, se nesse mapa eu fosse indicar daqui para Itacoatiara, que na vida real são 286 quilômetros, no mapa essa distância teria 1 centímetro, ou seja, essa escala mostra que 284 quilômetros da distância real são reduzidos para 1 centímetro para poder aparecer no mapa. Isso é a escala. Legal? E por último, que informações a legenda do mapa apresenta? A legenda do mapa, ela mostra que as linhas mais grossas indicam os limites internacionais do Brasil, ou seja, onde o Brasil fica separado dos outros países. Já as linhas mais finas indicam a separação entre as unidades federativas do Brasil, ou seja, a separação entre os estados que formam o Brasil, a separação do Amazonas com o Pará, do Amazonas com o Acre, do Pará com o Maranhão e por aí vai, tá? Então, linhas grossas significam o que separa, as linhas que separam o Brasil de outros países, as fronteiras internacionais, limites internacionais, e as linhas mais finas indicam a separação das unidades federativas do Brasil, dos estados do Brasil, um estado separado do outro. Legal? Bem, era isso aí, passamos novamente um pouquinho de 20 minutos, mas espero tê-los ajudado a que todo mundo arrebente tirando 10 nessa próxima prova de geografia. Até uma próxima!